Bom dia, meninos! Hoje ficou para nós fazermos a nossa correção da nossa atividade. A página 86 e 87 do nosso livro didático. Antes de começar a nossa correção, a tia vai falar um pouco sobre a globalização neoliberal. Porque nós vimos que nós falamos de hábitos, costumes da globalização, vimos como a propaganda influencia na nossa vida, não foi? E hoje a tia vai falar sobre a globalização neoliberal, que é uma versão mais recente da dominação. Que dominação é essa, tia? Sobre os países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. Nós damos exemplo disso, os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, que domina, que já está com mais de 2 séculos ou mais, que essa dominação que há sobre os países subdesenvolvidos. No livro de vocês, na página 85, nós vimos que a mais recente da dominação, que é a Europa, há mais de 5 séculos, a América do Norte há 1 século e o Japão há 4 décadas exerce sobre o resto do mundo. Então você observa a dominação que esses países do norte, o Japão e os países europeus têm a dominação sobre os países do sul. Nós vimos que aquela marca sinuosa que nós vimos no nosso mapa mundi, que divide os países do norte e os países do sul, com exceção da Austrália, que fica no sul, mas pertence aos países do norte, todos os países ao sul são países subdesenvolvidos, com exceção da Austrália, que fica localizado na Oceania. E os países do norte, como por exemplo os Estados Unidos, e os países europeus, aquela marca sinuosa que tem no nosso mapa, que é o nosso mapa mundi, que a gente já fez várias atividades sobre ele, sobre essa marca sinuosa, que fica dividindo os países do norte e os países do sul. Às vezes, anteriores foram o colonialismo, o imperialismo, houve essa dominação, e hoje atualmente a globalização, neoliberalismo. Quando nós falamos também que a exploração e a opressão sobre esses países subdesenvolvidos era ou explorado ou eram oprimidos. Começaram por serem exercidos no interior dos países desenvolvidos e foi depois difundido no sistema mundial. Então essa força que os países desenvolvidos sempre teve em relação aos países subdesenvolvidos, com essa exploração e essa opressão que os países subdesenvolvidos sofrem em relação aos países desenvolvidos. A diferença entre as duas formas é a seguinte. No caso da exploração, há uma relação direta e desigual entre o explorador e o explorado. A relação entre o senhor e o escravo, entre o patrão e o operário, foram, nos últimos séculos, as 2 grandes formas de exploração. No caso da opressão, esse fator que eu acabei de falar para vocês é o caso de o explorador.
em cima do explorado, que é o patrão, o explorador, e o explorado é o empregado. Nós vimos que a desigual não é direto, e sim estrutural. Então você observa que no caso da opressão, a relação desigual não é direta, e sim estrutural. Por isso, nem o opressor precisa do oprimido e nem o oprimido sabe que está sendo oprimido. Então, essa relação, às vezes, nem o opressor está sabendo que está oprimindo e nem o oprimido está sabendo que está sendo oprimido. É essa relação nessa nova globalização que nós estamos referindo, a globalização neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina da globalização. Quando nós falamos aqui, globalização, neoliberalismo é a nova condição do trabalho e dos trabalhadores no contexto da mentalidade de curto prazo. Então, o neoliberalismo é uma condição do trabalho dos trabalhadores no contexto de curto prazo. Questão de exploração e o explorado, o oprimido e o opressor. Muitas vezes nem está sabendo, mas está sendo explorado, e muitas vezes está sendo oprimido e nem está sabendo que está sendo oprimido. Se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco do contexto da globalização neoliberalismo, vocês leiam com mais atenção a página 85, para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a globalização neoliberal. E agora, meus amores, nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade na página 86. A página 86, na primeira questão, é para você colocar V ou F. Considerando as afirmações do texto, com base nos seus conhecimentos sobre a globalização, assinale com V verdadeira, com F as falsas, cada uma das afirmativas a seguir. Então, a letra A, intensa velocidade de propagação de ideias e na transmissão dos conhecimentos mundiais. Então, essa intensa velocidade de propagação de ideias é verdade. Nós observamos com as redes sociais, aí através da internet, essa propagação de ideias é bastante veloz em relação quando nós falamos em internet. Letra B. O aumento da velocidade e da eficiência dos sistemas de transporte e comunicação é verdade, porque se referindo ao sistema de transporte e comunicação, na globalização, é muito intensa essa velocidade em relação a transporte e comunicação. A valorização dos territórios nacionais e de suas fronteiras políticas, favorecida pelo estabelecimento de zona de livre comércio. Essa valorização dos territórios, meus amores, na globalização não existe. Essa valorização dos territórios nacionais em referente à globalização. Ela não está nesse contexto, então ela é falsa. Letra D. A expansão de empresas multinacionais fortalecendo todos os países é falsa, porque essas multinacionais não fortalecem todos os países, porque
o faturamento que essas empresas têm não fica no seu país que essas multinacionais se instalaram, e sim volta para os seus países de origem. Aceleração das trocas comerciais e da informações entre os povos do mundo. Verdade. Essa aceleração das trocas, com certeza, ela existe no mundo globalizado. Então vai ficar assim: AV, BV, CF, DF e EV. Na segunda questão é para você marcar as alternativas referente aos problemas de ordem ambiental. Você vai marcar a letra A, que é o protocolo de Marechal, foi realizado com o objetivo de eliminar a utilização de substância que compromete a camada de ozônio. Foi comprometida a camada de ozônio. A letra A. Na letra B, o evento denominado Rio+10, que ocorreu em Luxemburgo, não é verdade. Rio+10, o próprio nome está dizendo, Rio+10 aconteceu no Rio de Janeiro. Letra C, Eco 92, aconteceu no Rio de Janeiro, lançou o conceito de desenvolvimento sustentável em 1992, correto, você vai marcar a letra C. Letra D, protocolo de Kyoto, 1997, no Japão, verdade, você vai marcar a letra D. E a Conferência de Bali, na Indonésia, você vai marcar as alternativas A, C, D e E. E na terceira questão, defina o desemprego estrutural. É o desemprego gerado pela substituição de mão de obra para tecnologia e máquinas, sendo a modernização das estruturas produtivas e de trabalho ocorrido por meio da mecanização e autoformação nos processos produtivos, principal e responsável. Na terceira questão, você vai colocar essa resposta aí. Então, meus amores, hoje nós estamos fazendo a nossa correção da nossa página 86 e 87. Dando continuidade, na quarta questão você vai marcar a alternativa que corresponde às últimas décadas do século XX. Assistiram uma revolução no sistema de produção e de trabalho. Você vai marcar a letra A e a letra C. Na quinta questão, na página 87, observar quais são essas alterações no setor que vem sendo debatida pelo painel intergovernamentais sobre a mudança climática. Letra A. Quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? Quais as consequências desse possível aumento da temperatura da Terra? As consequências imediatas estariam relacionadas de gelo dos polos e no aumento do nível médio dos oceanos. Na letra B, você vai citar duas metas definidas pelo protocolo de Kyoto. Destaca-se busca por fontes alternativas de energia menos poluentes, a expansão das florestas plantadas capaz de fixar carbono atmosférico, além da busca pelo consumo racional e pela maior eficiência energética.
Na sexta questão, você vai ler esse textozinho sobre a globalização, expõe a questão da dominação de uma maioria rica sobre a imensa maioria pobre, e depois você vai responder de acordo com um textozinho da globalização, dessa intensa dominação da maioria rica sobre a minoria pobre. A dominação assumiu duas formas principais: a exploração e a opressão, que eu acabei de falar para vocês, né? Tem a exploração sobre os explorados e a opressão sobre os oprimidos. A relação entre o senhor e o escravo e entre o patrão e o operário foram, nos últimos séculos, as duas grandes formas de exploração. A diferença entre as duas formas é a seguinte: o caso da exploração, há uma relação direta. Olha aí, o caso da exploração, há uma forma direta. Você define que aquele país está sendo explorado, ou aquela população está sendo explorada. E desigual entre o explorador e o explorado. E de tal modo que o explorado não existe sem o explorador. Então, o explorado, ele não vai existir sem o explorador. Não existe sem o explorado. No caso da opressão, a relação desigual não é direta. Pessoal, no caso da opressão, a relação desigual não é direta, e sim estrutural, e sim uma opressão estrutural. Por isso, nem o opressor precisa do oprimido, nem o oprimido sabe, muitas vezes, quem é o opressor. Às vezes a gente acha um pouquinho complicado quando a gente se refere que o opressor precisa do oprimido, nem o oprimido sabe. Então, o opressor, ele precisa do oprimido, mas nem o oprimido, ele sabe que o opressor precisa dele. Muitas vezes, quem é o opressor? Então, ele está sendo oprimido, mas nem sabe por quem está sendo oprimido e nem por que está sendo oprimido. Então, na sétima questão, você vai colocar V na letra A, V na letra B, F na letra C, D, F, E, V. E na próxima aula, a gente volta novamente nessa questão, na sétima questão, que o restante fica na outra página, que vocês vão realizar essa atividade na próxima semana. Então, meus amores, hoje foi a nossa correção, que nós falamos sobre a globalização e corrigimos a nossa atividade. Falamos sobre a globalização neoliberal e em relação aos Estados Unidos e os países do norte, ainda continua explorando os países subdesenvolvidos, que eu também falei daquela linha sinuosa que tem no nosso mapa mundi, que divide os países do norte e os países do sul, com exceção da Oceania, que se encontra lá na curva sinuosa lá, pertencente aos países do norte, aos países desenvolvidos, essa dependência. Mas também esses países desenvolvidos dependem dos países explorados, que é os países subdesenvolvidos. Então há uma interdependência, uma dependência um do outro, que há entre esses países. Então, meus amores, na próxima aula, vamos dar continuidade à nossa correção da nossa atividade. Fique com Deus e bom final de semana. Um cheiro da tia.